Bem, pessoal, o aplicativo de hoje é um aplicativo que simula, né, alguns efeitos de maquiagem. É o Makeup Plus. Ele é um aplicativo que ele serve, inclusive, não só para poder aplicar um efeito de maquiagem naquela imagem que você talvez esteja guardada, né? De repente você não quis publicar porque faltava ali uma pequena produção e tal. E aí você consegue brincar com isso, né, com os vários tipos de efeitos que tem aqui. E além disso, ele também serve como um aplicativo que ajuda a antever, né? Você consegue ter uma ideia de como ficaria determinado tipo de configuração de maquiagem no seu rosto. E isso é bem legal, né? Aqui a gente tem ali no centro, né, o desenho da câmera ali, no caso, né, a selfie. E aí você pode utilizar os efeitos, né, em tempo real. Você pode fotografar ali com alguns efeitos em tempo real. Aqui embaixo a gente tem o estúdio, retoque e tendência. Nesse caso a gente vai usar o retoque, que é o que? Você vai retocar, você vai editar uma fotografia, né, que você tem aí guardada na sua galeria. Então você clica nesse ícone aqui da boca, né, retoque. E aí lá em cima, onde está a câmera com a setinha para baixo, você clica nela. E aí você vai buscar da onde você quer, qual é a pasta, né, onde tem, onde está a fotografia que você deseja editar. Então a gente vem aqui, clica na imagem, obviamente precisa ser um retrato, tem que ser um rosto, né, para o aplicativo poder entender e poder liberar isso, liberar as funções, certo? E aí a gente tem aqui embaixo algumas, ele divide, né, separa por partes no rosto, né? Você tem ali os olhos, você tem as pálpebras, você tem as sobrancelhas, você tem a boca, tem os dentes, tem a parte que circunda, né, a parte colorida do olho, né, que circunda a íris. Então assim, ele é bem dividido, é bem legal. E tem a pele em si, né, do rosto também, a maçã do rosto, né, as maçãs do rosto. Aqui no caso, a gente tem a parte labial, que cuida aí da coloração da qual você vai utilizar aplicando a simulação de um batom, no caso. Aqui você tem os olhos, né, e outras funções, mas a gente vai ver mais daqui a pouco. A função principal que a gente precisa acessar para nós termos aí o acesso, né, às ferramentas de manipulação, de configuração desta função de maquiagem, ou seja, o local onde você vai encontrar os filtros por rosto, tem esse ícone aqui à esquerda, né, aqui embaixo do rostinho. E aí você tem favoritos, tem os recentes, dos quais caso você já tenha utilizado alguma dessas ferramentas, ou seja, se você editou recentemente, fica guardado ali. Então você tem aqui Hot, Summer e por aí vai. Algumas vão aparecer para você já baixadas e outras não, né? Outras você vai precisar baixar. Por exemplo, aqui para cada rosto desse, retrato deste, a gente tem um tipo, né, um estilo de edição, né? Por exemplo, você pode vir aqui, a gente tem este com a pele mais morena, né? Você tem esse um pouco mais claro, né? Aí você pode aplicar também, não tem problema, você pode aplicar, não gostou, não precisa desmanchar, só clicar do lado que aí muda. E vale lembrar também que você tem a opção de zerar tudo também. Você pode fazer toda a configuração e no final, se você não gostou, você pode vir nesse rosto, como se fosse um emoji ali redondinho, né? Ali do lado onde está escrito glitter, ali do lado tem um rostinho ali, e aí você pode clicar ali que ele desmancha. E aqui, ó, como você pode ver, antes, depois, né? E aí a gente pode, claro, escolher
por exemplo, aqui no Hot, né? E aí, uma coisa importante é verificar, a pele também, se não vai danificar a pele. Então a gente tem a pele do rosto e tem a pele do pescoço. Não, obviamente não pode dar muita diferença, porque senão, claro, fica estranho. Então, por exemplo, esse estilo aqui dá a impressão, né, que ela até tomou sol e tal. Isso aqui também, né, dá uma coloração na pele, né, uma coloração mais quente na pele. E aí, aqui a gente ajusta, né, em intensidade. Isso é ótimo também para você, esse seletor, né, de ajuste de intensidade, para deixar com 100% de efeito ou, nesse caso aqui, né, com 53%. Justamente para de repente não ficar tão forte assim o efeito. Vale lembrar também que a gente tem essa ferramenta, mas você pode complementar a edição utilizando o app lá de rosto, né, a ferramenta de rosto, perdão, do Snapseed, e também tanto no Snapseed quanto no Facetune, né? O Facetune também ele é interessante para esse tipo de coisa. E aqui a gente vai, né, modificando à medida que a gente acha interessante. Então a gente tem aqui para pele branca, também tem para pele mais morena, né? Como a gente vê aqui. Então, assim, vai daquilo que você acha interessante. Por exemplo, mais uma aqui, né? Você pode ver que mexe ali, né, bastante nessa questão de colocar o efeito, né, ali na região dos olhos. Pode diminuir, né, não deixar tão forte assim. E aí, no caso, lembrando que, como eu tenho o verde aqui também dessa mambaia, isso é uma edição que eu posso complementar também depois, ou seja, posso mudar ali a tonalidade do verde, posso acrescentar também um flare, ou seja, uma luz assim vindo da direita dela, né, da direita para a esquerda, entrando assim na imagem. Então, quer dizer, é um complemento, né, vamos dizer assim. E aqui no caso, a gente, fazendo um teste, né, a gente vê que a gente vai mudando, você pode mudar também, né, a tonalidade de acordo com o que você achar interessante. Aqui no caso, a gente tem aqui na parte mais bela, né, ali um sinalzinho de mais bela. Você vai mexer aqui com o formato do rosto, dos olhos ali, do queixo, né? Da boca, da testa, a altura da boca, enfim. Nesse caso também não é o que interessa aqui. E aí você pode vir aqui na parte do batom e aí você pode modificar o batom. Claro que eu deixei ele num tom combinando ali na coloração um pouquinho mais rosa, né, no efeito que foi colocado ali na pálpebra. Mas é algo que, aproveitando até o rosa aqui da camisa, né? Mas é algo assim, que claro, vai muito ali daquilo que você acha interessante para você naquele momento. Aqui a gente tem os cílios também, né? Que ele vai colocar mais, né? Ou diminuir. E o mais curioso nisso é que, incrivelmente, né, vendo aqui assim, dá a impressão que realmente é algo assim, né, é muito natural, realmente é muito natural, embora ela tenha cílios também já que se destacam, mas aqui também, né, fazendo esse tipo de ação aqui, utilizando essa ferramenta, ele dá um up assim, né, é bem interessante. Na parte de baixo também, né? E aí é bem legal, né? O antes, depois, né?
Aqui você tem o delineador, vai trabalhar aqui em cima, né? E na parte de baixo também. Essa, por exemplo, né, deixa mais forte, né, intensifica o efeito. Certo? E aí tem vários, né? Tem vários estilos aqui que você pode aplicar. Supercílio, aqui no caso, né? A gente, claro, não vamos colocar uma coisa, algo forte aqui. Tem que ser algo mais, como se diz, mais suave, mais simples, para não chamar tanto atenção. Deixar praticamente aqui mais natural, né? Então vamos deixar a intensidade um pouco abaixo do médio. Assim. Ok. Bom, feito isso, aí a gente pode continuar. Por exemplo, aqui lente, a gente tem a parte de dentro dos olhos ali, que é uma parte mais clara. Então a gente pode aplicar, por exemplo, uma cor oliva, só para ter uma ideia, né? Deixa o rosto ali mais claro. Deixa o rosto não, né? Deixa os olhos, né? A cor dos olhos mais claro. E aí tem outros modelos aqui. Tem que ter cuidado com isso também, porque para não ficar irreal, né? Não ficar muito fake, né? Pode ser que, por exemplo, se uma pessoa tem um tipo de coloração, que é o caso aqui, uma cor entre o verde e um pouquinho laranja, amarelo, né? Uns detalhezinhos lá dentro, bem próximo à íris, a atuação de um filtro quase que da mesma cor, ele aumenta um pouquinho o detalhe, mas com discrição, né? Não fica nada assim gritante, né? Chamando muita atenção. Então ele fica na medida. Certo? E aqui você tem contorno tem um contorno do caso do rosto. Aqui você tem o blush, né? Tá vendo? Ó? Quiser deixar ele um pouquinho mais rosa, um pouco mais tom de pele. Mas, e aí você pode diminuir a intensidade e colocar só um pouquinho. Pode deixar a intensidade de tal forma que ele fique bem leve. Ok? Lembrando que é importante a gente sempre ressaltar isso, a questão da pele, né? A gente tem a questão da pele, e aí isso é importante porque para não dar diferença também, porque de repente se você tem uma pele morena e aí fica uma parte mais forte do que a outra, ou seja, fica uma parte talvez vermelha, rosa e a outra marrom, né? Um pouco mais morena, então a gente tem que saber equilibrar isso antes e depois. Bom, aqui, né, a pálpebra. Aqui a gente tem a sombra. Né? Deixar ali um pouco mais uma cor um pouco mais forte, né? Aqui um pouco mais rosa. E aí você tem outras opções aqui de cores, né? É muita coisa, tem muita coisa. Bom, aqui no caso você tem a coloração do cabelo, né?
Ó, cabelo verde, o cabelo aqui um pouco, tonalidade um pouco azul, né, aqui muito forte, né, castanho, quer dizer, perdão, rosa. Né, então vários estilos aqui para você alternar a cor do cabelo. Mas vamos deixar aqui no natural mesmo, né, colocando ali nesse ícone aqui de proibido, né, ou seja, ele zera, ele fica sem efeito nenhum. Bom, a princípio é isso, né, o básico sim seria isso. E aí para você salvar, né, você clica lá em cima, salva, né, ele já fica salvo ali. E aí você pode também fazer o que? Você pode aproveitar, vir aqui e ver como fica, tanto no Snapseed quanto no Snapseed quanto no FaceTime. Aqui em ferramentas, no Snapseed, a gente tem aqui embaixo, à esquerda, esse rostinho, né, que é a ferramenta retrato. Então você clica em retrato e automaticamente ele faz ali um ajuste, né? Ele clareia, ó, veja que ele clareou ali. Aqui nós temos as ferramentas e aqui nós temos o estilo, né, que você quer deixar a iluminação mais claro, médio, mais escuro, né? Sempre lembrando, também é importante que, né, ele veja que ele dá uma vinheta, né, ele coloca em volta do rosto dela uma vinheta. Então ele escurece ao redor e clarifica, né, e coloca mais luz no rosto, né? Isso é importante, tem que ter um cuidado também, porque como o make-up ele já deixa os dentes mais claros, o que acontece? Se você aplicar um efeito aqui para poder clarear o rosto, ele vai clarear o dente automaticamente. Então a solução é fazer o quê? Clicar lá em cima na setinha à esquerda, ver edições, retrato, e aí você pode fazer o quê? Você vai aplicar na imagem toda. Vou até acionar aqui vou até acionar o olhinho aqui para ver onde que vai ser aplicada a função, né? Então vou colocar aqui na testa, maçã do rosto, ok, e preservando ali a parte da boca e do dente. Também, se for o caso, não precisa colocar o valor de 100%, pode diminuir também, correto? Então aqui, ó, ele clareou essas partes aqui do rosto, nessa parte, no caso a testa, a maçã do rosto, o queixo, deu até um efeito legal, né, Dodge and Burn, são partes claras com escuras, né? E aí a gente aplica também no restante da imagem, assim como foi feito, né? Ou seja, ele vai escurecer ao redor e vai clarear justamente a parte central aqui, que é o rosto. Clique em OK. Voltou, né? OK, antes vindo do Makeup Plus e agora com esse efeito no rosto. Porém, a gente continua editando aqui o rosto, na ferramenta aqui de edição do rosto. Então nós temos aqui combinação 3, né? Você pode aumentar ou diminuir. Essa fica muito claro, né? Combinação 2, combinação 1. Né? Cada item desse aqui ressalta, ó, igual por exemplo os olhos, ó, olhos 1 e olhos 2. Né? Note que os olhos aqui, a ferramenta olhos 2,
ela clareia demais, mas você pode diminuir, né, o efeito. Mesmo assim ainda fica um pouco forte, então vamos ver que não... Ok. Suave 2, ele vai suavizar a pele, né? E destaque 2, destaque 1, ele aumenta a luz no rosto e diminui a luz em volta. Vamos deixar aqui em olhos 1. Ele deu um destaque, né, para os olhos. Não fica muito forte, mas se você achar que o efeito é legal, porém ainda está um pouco forte, você clica em OK, salva a si mesmo, volta, aí vai lá na setinha, né, apontando à esquerda, ver edições, retrato, clica no quadrinho com o pincel no centro. E aí o que acontece? Ao invés de você colocar o 100% da força do efeito, você diminui até 50%, né, e verifica se deu algum efeito. Nesse caso eu vou colocar 100 porque já tinha um efeito anterior. Né, continua brilhante. O que você pode fazer também é salvar a imagem e depois aplicar. Nesse caso aqui, se bem que até que eu não achei que 100% estivesse tão ruim assim, né? Mas como é uma ferramenta para poder clarear, a gente tem sempre que ficar de olho, né? Para não ficar muito exagerado. Bom, nesse caso, eu até achei que ficou interessante. Você tem a opção também de vir aqui em duas ferramentas para poder aumentar a quantidade, o nível de nitidez, né? Para deixar mais nítido e para deixar com mais textura. Então você pode vir em contraste de tons ou detalhes, né? E também ter cuidado com isso, porque se ficar muito nítido, os olhos ficam esquisitos, né? Então tem aqui no caso, né, contraste de tons. Você pode utilizar, por exemplo, para dar um volume na samambaia e no cabelo, entendeu? Ele aplica primeiro em tudo, depois você vem aqui, né, em ver edições, contraste de tons, e aí você aplica aqui numa samambaia, na região aqui da samambaia, na região do cabelo, né, para dar mais textura, né, e dar um pouco mais de volume. E vem aqui em detalhes, e aí dá um pouquinho mais de detalhes, né? Aumenta um pouquinho a estrutura, aumenta um pouquinho a nitidez, salva, e aí volta novamente aqui e aplica só na samambaia, só no cabelo, porque os olhos eles já estão nítidos, então, ou seja, eles já estão chamando atenção, estão com mais brilho, então tem que ter cuidado, né, com essa ferramenta, ok? Ó, antes ele até clareou ali um pedaço do cabelo, né? Então assim, de tão poderoso que é, né? Justamente para trabalhar essa ferramenta que traz nitidez e que traz detalhes, né? que traz textura para a imagem. Bom, então vou concluir aqui. Lembrando que eu fiz aqui, eu abri a imagem, eu compartilhei a imagem, mas o ideal é que você abra o app primeiro e aí dele você suba a imagem. Lembrando que você vem aqui nos 3 pontinhos, configurações, e deixa a sua imagem aqui e deixa, né, o Snapseed salvar a sua imagem de preferência em PNG, que é um formato que quando você publica na rede social, não deixa degradar tanto assim, né, a fotografia. Concluído. Ok, a gente pode vir agora na galeria e aqui no Snapseed e compartilhar também, ou abrir, né, o Facetune e tentar
fazer mais alguns ajustes. Por exemplo, se você tem, aqui no caso, você pode aplicar, né, um efeito na pele para poder deixar a pele mais suave, mais macia, se ela tiver muitas marcas, né? Então, por exemplo, se eu vou em detalhe, por exemplo, e se eu vou aqui no rosto, ó, passei aqui nos olhos, passei o detalhe aqui nos olhos, então ele fica, ó, bem além, né? Ele fica, inclusive dá a impressão que você colocou um template ali, né, luminoso para ficar desse jeito, mas não seria esse o interesse, né? Se você quiser branquear também, quiser branquear os dentes, também pode também, mas aqui no caso eles já estão brancos, né? Acho que teria que diminuir um pouco a luz ali. Bom, aqui um efeito é na tonalidade, você clica no seletor, certo? E aí, por exemplo, tá dando uma diferença ali na pele, aqui na testa, na frente da testa para o restante, no caso. E aí você busca o tom que você quer aplicar na pele, no restante da pele, no seletor, clica em tons, e aí você vai tenta aplicar devagarzinho, né, esse tom. Né, passei aqui no cantinho, ó, aplicar mais um pouco aqui no canto. Tem que ser muito suave, porque senão fica bem artificial. Passei no canto aqui, não ficou legal, então apagar, você vem aqui no cantinho, tô aqui no cantinho e apaga, né? Antes, depois, atingiu ali o cabelo, né? E aí tem que ter só um cuidado, né, enfim, de não ficar muito artificial e tal. Bom, isso aí no caso até depois dá para fazer com mais calma, né? Aqui no caso é só mesmo um demonstrativo simples de como é. E aí tem que tomar o cuidado também, né, nessa questão da pele. Por quê? Porque a pele ela pode ter 2 tipos de cores, 3 tipos de cores diferentes, e aí talvez não seja tão legal. Por quê? Porque fica irreal, né? Se de repente você está com a pele queimada, e aí você queimou de sol e tal, né? Pegou sol, e aí você precisa aplicar o efeito, tem que ter esse cuidado, porque dá até para ficar natural, porém vai requerer bastante trabalho aí para poder colocar isso em ordem, né? E aqui, feito isso, você pode, a gente tem filtros aqui também, né, que você pode dar uma tonalidade para a pele inteira, né, no caso. Tem filtros que podem clarear, no caso, pode diminuir um pouco da saturação, né, mas pode dar ali você pode regular aqui, né, a quantidade de filtro. Ok, né? Então você pode salvar aqui. Como eu disse anteriormente, vamos salvar foto. Salvar foto. Como eu disse anteriormente, você pode salvar a imagem. E aí, por exemplo, você pode trabalhar essa imagem, né? Vamos ver aqui, FaceTime. Você pode, por exemplo, vir aqui no Color Story, né? É só um exemplo, tá? Você pode vir na Color Story, você pode, por exemplo, vir aqui em Tools, né? Em cola. Eu estou usando essa ferramenta aqui, é uma ferramenta paga, mas é um tipo de ação que você pode fazer lá no Lightroom, né? É porque no caso eu vou usar uma outra ferramenta também aqui, que eu ao invés de eu ir lá no Lightroom e vir aqui, eu já faço tudo aqui. Então, por exemplo, você tem o verde, você pode mexer no verde, ó. Você pode mexer, né, na matiz do verde. No amarelo.
né? Você pode mexer na matiz do amarelo. Vamos voltar aqui no verde. Né? Então, lembrando que pode acontecer de mexer também nos olhos, né? Por conta do verde. Então, um exemplo, feito isso, trabalhou ali, e aí você pode, por exemplo, vir aqui nessas funções de flare, de luz, né? De luminância. Né? Pode regular, né? Como se fosse uma entrada de luz também. Enfim, pode brincar bastante, né? No caso. Enfim, dá para fazer muita coisa. Além, claro, também se você quiser usar filtros, tem vários filtros que você pode ir trabalhando, você pode ir aplicando, e aí você vai vendo aquele que lhe é ali mais conveniente, mais interessante. Lembrando que alguns filtros, eles vão mexer não apenas ali com o cabelo, né? Mas eles vão mexer como um todo. Então, você tem alguns aplicativos que você consegue tirar, você aplica o filtro e aí você consegue mexer em algumas partes para você tirar onde você não quer. Porém, 98% deles não permite fazer isso, né? Você tem alguns aí que você consegue. O próprio Facetune, onde a gente estava agora, né, aplicativos como ToWiz você consegue. Ok? Uma coisa importante também é que não há necessidade de aplicar sempre o filtro por completo, correto? A gente pode sempre dosar, colocar na metade, colocar 40%, 30%, 60%, né? Vai depender muito de como você, do que você quer para a imagem. Ok? Bom, então é isso. A princípio, a gente pode ir editando, se quiser começar novamente, né? Começar a edição novamente, é só vir aqui na setinha para a esquerda, que aí você tira o filtro ali, né? Enfim, e aí você pode editar as ferramentas, né? Você pode vir aqui em ajuste, temperatura, né? Tint, né? A matiz, né? Você pode trabalhar também a cor também na sombra, né? A tonalidade também. Aqui no caso nas luzes médias e nas luzes altas. Ou seja, aqui eu estou fazendo pelo Color Story, mas aí você pode começar no Makeup, passa se você quiser pelo Snapseed, né? E depois se sentir necessidade lá pelo Facetune. Lembrando uma coisa também legal aqui no Facetune é que, por exemplo, se você tem algumas partes da imagem que você precisa corrigir, que você precisa tirar o ruído, tem as funções aqui, por exemplo, de suavizar, né? Você pode, por exemplo, passar o dedo e tirando, para esconder algumas imperfeições que foram feitas aí por conta pode ser do sensor, né? Pode ser por ser uma área escura, você fotografou ali, estava no fim de tarde, né? E de repente o sensor não captou bem, e aí você, ao tirar as sombras, né? Você clarear a imagem, esse ruído ele aparece, correto? E aí você pode apagar, clica na borrachinha, pode aplanar, no caso o aplanar
ele é um pouco mais, ele aparenta ser um pouco mais forte, né? Pode tirar também, ou só no suavizar mesmo, né? É uma função que lá no Lightroom, se eu não me engano, eu acho que o Clarity, você colocar ele ao contrário no seletor, ele ao invés de trazer mais nitidez e tal, ele acaba criando esse efeito, né, de deixar a fotografia sem textura, né? Ela fica lisa. Então ele é bom para poder fazer esse tipo de coisa na pele, né, esse tipo de ação. E também o importante é passar o dedo dando uma salpicada, assim, né? Ele não é como se você fosse passar o dedo para colorir, entendeu? Não dá para você passar o dedo para fica como se você estivesse colorindo, porque senão aquela área ali que você aplicou fica muito forte. Se você passar o dedo colorindo, pode até ser, mas tem que ser mais devagar, ok? Bom, então é isso. Esse é o ideal, o item aqui principal desse vídeo, né? É o Makeup Plus, mas como aí eu aproveitei também, estava aí já com outras ferramentas que ajudam no rosto, em trabalhar o rosto, eu aproveitei então e aí joguei aí no Snapseed, né? E depois joguei aí no Color Story e no FaceTime. Perfeito? Bom, então essa maquiagem, esse é só um exemplo, né, de maquiagem lá do Makeup Plus, e aí clareei um pouquinho lá e dei um pouquinho de nitidez lá no Snapseed e utilizei aqui também o FaceTime para poder alisar um pouquinho a pele em algumas partes aí que estavam com um pouco de ruído, beleza? Então, esse é um procedimento que você pode fazer se você tiver uma fotografia aí, de repente parada, se você quer deixar aí com aspecto de maquiada, né? Você pode utilizar o Makeup Plus juntamente com esses outros aplicativos. Não é regra, é só uma ideia de você utilizar aí o Snapseed, o FaceTime, ou o Lightroom, né? Ou a Color Story. Então ou FaceTime, então você pode usar para complementar o efeito, né? Você vai mexer não só ali no efeito no rosto, mas você complementa com a cor da samambaia, você complementa com mais detalhe no cabelo, mais detalhe nos olhos, ou nem tanto, né? Para não ficar esquisito. Então assim, são complementares, entendeu? É só ver o que você precisa e aplicar. Ok? Então é isso, Makeup Plus, né? Makeup Plus e utilizei aqui um complemento. O vídeo seria só sobre o Makeup, mas aproveitei que nós temos como complementar a imagem, né? Deixar a imagem interessante, né? Como deixar a imagem mais interessante, e aí a gente utiliza esses outros apps, aproveitando aí para usar as outras ferramentas que vão deixar a fotografia mais bonita ainda. Ok? Um grande abraço.